Salve, torcida banguense! Vocês estão me vendo de máscara? É só para lembrar que, apesar do avanço da vacinação, graças a Deus, a pandemia ainda não acabou, pessoal. Então, todos aqueles cuidados básicos continuam valendo, tá? Procure manter suas mãos limpas, água, sabão, álcool, enfim. Evite aproximar dos olhos. Se possível, fique em casa. Se tiver que sair, faça sempre de máscara e evite aglomeração. Por causa da pandemia, como eu estou em casa, pessoal, peraí, eu vou tirar minha máscara. E como vocês sabem, por causa da pandemia, nós estamos sem atividade no futebol de mesa. Todas as atividades da Confederação Internacional, da Confederação Sul-Americana, da Confederação Brasileira, da Federação do Rio de Janeiro e as atividades internas do Bangu Fute-Mesa estão suspensas pelo menos até o final do ano. Aí, a partir de janeiro, vamos avaliar isso tudo e espero que a gente consiga retornar à atividade com segurança. Enquanto isso, a gente vai... mudamos a periodicidade dos nossos programas, né? Em vez de um programa semanal como vocês estão acostumados, nós estamos fazendo um programa a cada 15 dias e buscando intercalar um programa de entrevista, um programa de regras. E uma das ideias que nós tivemos ano passado, que foi um grande sucesso, nós vamos fazer a primeira edição desse ano, que é o Meu Time de Botão. O Meu Time de Botão, vocês sabem que é um programa onde não somente os atletas do Bangu, mas nossos amigos espalhados pelo Brasil e pelo mundo, nos contam sobre os seus times, por que cada um joga com aquele time, escolheu aquele time ou inventou aquele nome de time. Tem sempre uma história por trás do time que cada um de nós botonistas joga. E normalmente é uma história de amor. Então nós estamos trazendo para vocês a 6ª edição do Meu Time de Botão. E eu quero chamar a atenção, no final vai entrar um vídeo, não é um jogador de botão, mas é um vídeo que eu recebi do meu amigo Carlos Mamaô, presidente da AESC Mamaô, do Miguel, que é um menino que joga com eles lá na escolinha e que nos dá uma grande lição de vida. Então é um videozinho de menos de 1 minuto do Miguel, então acompanhe, no final vocês vão poder ver que exemplo que o Miguel dá pra gente. O Mamaô é pai do, para quem não sabe, é pai do Daverson, do Palmeiras. E então é isso, pessoal. Vamos lá, 6ª edição, mais algumas histórias, mais alguns contos de amor nessa relação muito bacana entre botonistas e seus times, a seguir com vocês em O Meu Time de Botão, 6ª parte. Saudações alvirrubras. Fala galera do Bangu Fute-Mesa TV, meu nome é Gabriel Barbosa, conhecido como Bibi. Eu sou atleta da FUMIG da modalidade 1 toque. Eu vim a pedido aqui do grande Marcelo Coutinho, dirigente aí de praticamente todas as federações do Rio, Brasil, mundo, falar um pouco sobre o meu time de fute-mesa. Meu time de fute-mesa é o Philadelphia Eagles, só que eu comecei em 1999 como Palmeiras. Eu queria começar com o Vasco, como um bom vascaíno eu queria começar com o Vasco, mas já tinha um atleta que usava esse nome. Para não escolher nenhum time do Rio, eu optei por Palmeiras. Torcidas amigas, né? Então achava que tinha tudo a ver. Alguns anos depois eu comecei a acompanhar futebol americano. Me encantei por um time chamado Philadelphia Eagles, obviamente, por causa de um quarterback chamado Donovan McNabb. Inclusive ele faz parte daqui, está nos meus 3 times.
Me afastei do futebol de mesa, comecei a acompanhar muito mesmo futebol americano, retornei. Em 2015, 2016 eu resolvi mudar de vez o nome do meu time, retornei ao futebol de mesa e resolvi mudar o nome do meu time de vez para Philadelphia Eagles. Em 2017, meados de 2017, eu pedi para o Dayan, que é um artesão do Rio Grande do Sul, confeccionar meu primeiro time de botão. Eu tenho 3 times do Philadelphia Eagles, ele fez 2 para mim, os 2 do cavado. Quem fez o meu botão de liso foi o Nivaldo da Bahia. Esse aqui foi o meu primeiro botão de cavado do Philadelphia Eagles. Eu uso o número e nome em todos os botões, eu opto por colocar os atletas que eu mais gosto. Obviamente meu primeiro time teria que ter o Donovan McNabb. Esse time me deu muitas alegrias, fui vice-campeão brasileiro, quem dera. Fui vice-campeão estadual, eu sou atual bicampeão da Fumiga usando esse botão aqui. E eu resolvi aposentá-lo, o botão tem uma vida útil, né, mas ainda penso em voltar a jogar com ele. Esse aqui é meu time atual, comecei a jogar esse ano com ele. E percebam que eu jogo a modalidade cavado, tá? Então, eles são ocos por dentro, eles têm uma cava por dentro. Esse aqui tem um furo e esse aqui eu fiz as famosas chuteirinhas, que é cortar em alguns pontos a borda dele para o ar sair melhor. Essa é a modalidade que eu acho que jogo melhor, que é o cavado, e esse aqui é meu time de liso. Ele é totalmente liso por baixo, ele não é oco, então faz com que você não consiga deixar o botão onde você quer. É mais difícil controlar onde vai o botão. Aqui eu escolhi alguns nomes. Por exemplo, o McNabb foi um dos melhores quarterbacks da história, na minha opinião. Aqui o Dawkins, inclusive eu tenho a camisa dele também. Foi um dos maiores defensores que o Eagles já teve, ambos são aposentados. E aqui o Nick Foles. O Nick Foles fez com que nós tivéssemos o único Super Bowl que o Philadelphia Eagles tem na história. A gente deve muito a esse cara aqui. Ele fez uma das jogadas mais bonitas de uma final, chamada Philly Special, que ele enganou todo mundo. Talvez apareça aqui daqui a pouco. Aqui são os botões, ó. Vocês podem ver que meus times estão organizados aqui. Aqui ficou bem legal, que aqui está o McNabb, que eu gosto muito. Eu coloco o meu nome, obviamente, em todos os times tem o Gabriel aqui, ou o meu apelido, eu não vou mostrar isso não. Aqui tem o Vince Papale. O Vince Papale foi um cara, originou até um filme sobre o Philadelphia Eagles, que foi numa época em que os jogadores fizeram greve. O Philadelphia Eagles teve a ideia de chamar os seus torcedores para fazer uma peneira. E esse cara, ele foi pro time e ainda participou de 2 temporadas. A história do Eagles é muito bonita, eu gosto muito. Então esse é o motivo de eu ter optado por ser Eagles, de ter colocado o Eagles no meu time de botão. Não me arrependo, gosto muito. Agradecer mais uma vez ao Marcelo Coutinho. Pedir para vocês curtirem, comentarem, compartilharem, se inscrever no canal Bangu Futimeza TV. E é isso, vou me despedindo por aqui. Me encerrando foi meio complicado. Vou me despedindo por aqui. Muito obrigado, fiquem com Deus. Fala galera, eu sou Ricardo Pereira, atleta de fute-mesa do Bangu, e estou aqui hoje para participar dessa série de vídeos falando um pouquinho da história dos nossos times e do porquê que nós, alguns atletas, escolhemos determinados times para jogar. No meu caso, o time que eu escolhi para jogar é a seleção da Itália, a seleção italiana, que para mim é muito importante porque uma das primeiras memórias que eu tenho do futebol é lá na minha infância, quando assisti ainda campeonato italiano, quando passava na TV aberta nos domingos pela manhã. E naquela época eu lembro que o Milan era muito forte, tinha aquele trio holandês que fez muito sucesso, e eu gostava muito principalmente do Marco van Basten, que para mim é um dos maiores centroavantes aí da história. Mas o que me chamou sempre muito a atenção no futebol italiano foi a sua força defensiva, né? Os times sempre muito fortes na marcação, e a Itália sempre produziu grandes jogadores nessa posição, como o Maldini, que é considerado um dos maiores defensores aí de todos os tempos,
o Cannavaro, que foi o único zagueiro eleito o melhor do mundo pela FIFA. E naquela época eu lembro que até nas minhas peladas, quando eu jogava, eu gostava de jogar na zaga, eu sempre gostei da defesa. E eu lembro que os meus colegas me chamavam de Ricardo Rocha, né? E era ali na época da Copa de 94. E aí então eu tenho isso bem marcante aí na minha vida. Aí então, como vocês sabem, né, para quem me conhece, eu jogo futebol de mesa há pouco tempo. Então eu ainda estou montando os meus times. E eu tenho duas equipes italianas, duas seleções italianas. Uma que é de chapas. Vocês sabem que o Bangu ele joga as modalidades internacionais. Inclusive nós somos vice-campeões sul-americanos. E eu pude ter o privilégio, a honra de participar lá daquele campeonato onde nós ficamos em segundo lugar. E também foi com esse time aqui, que foi o Coutinho que me deu de presente, foi com esse time que eu pude disputar também um aberto lá entre nós no Bangu e eu acabei tendo a oportunidade de vencer esse aberto, né? Ele é um time mais recente da Itália, né? Tem aqui o Insigne, Chiellini, Immobile, né? O goleiro é o Buffon aqui, ó. Um goleiro muito bem feito, muito bonito. E eu guardo com o maior carinho e sempre que tenho a possibilidade de jogar, jogo com maior alegria de estar utilizando a seleção italiana. E o outro time da seleção da Itália que eu tenho é o de Subbuteo, que é um time que eu comprei do Giuseppe, que é um italiano que vive no Brasil já há algum tempo. Ele mora lá em São Paulo, inclusive foi aniversário dele essa semana. Um abraço para você, Giuseppe. E ele me vendeu esse time tem algum tempinho e eu acabei fazendo a melhor Itália que eu vi jogar, os melhores jogadores italianos, né? Os que eu mais gosto. Claro que eu não vi Dino Zoff, Paolo Rossi, Giuseppe Meazza, mas aí eu montei uma seleção aqui que tem Buffon, né? O goleiro do Subbuteo, para quem conhece a modalidade, sabe como ele é. Como todo bom time italiano, é um 3-5-2, que aí eu coloquei aqui Cannavaro, Nesta e Franco Baresi. Nas alas, Panucci e Maldini. Aí ali um pouco mais à frente, Pirlo, De Rossi e Francesco Totti. E no ataque eu não coloquei centroavante, mas coloquei dois atacantes que para mim eram sensacionais, que é o Alessandro Del Piero e o Roberto Baggio. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Contei um pouquinho aí da história dos meus times e por que eu jogo com a seleção italiana. E espero que na próxima vez eu já possa ter mais seleções italianas de outras modalidades. Um grande abraço, saudações alvirrubras. Fala Marcelo, toda a nação banguense, os amigos do futebol de mesa. Meu nome é Fernando, eu jogo pelo Tamo Junto aqui de São Paulo. Eu quero primeiramente agradecer ao Marcelo por estar me convidando para participar desse programa tão bacana para contar sobre a história do meu time de futebol de botão. Bom, o meu time de futebol de botão é um escudo fictício que eu criei utilizando as iniciais do sobrenome da minha família, que é o SNCF, que significa Esporte Nunes Custódio Futimesa. Houve alguns aspectos que me levaram a ir por essa opção de utilizar um escudo pessoal ao invés de utilizar um escudo de um time real, né, nos jogos e competições oficiais. Um desses aspectos é o fato que eu sou palestrino. E aqui em São Paulo, o Palmeiras é nosso rival no futebol de mesa. Muita gente sabe que o Palmeiras tem uma equipe de futebol de mesa. E eu achei que não ficaria legal nos jogos e competições oficiais estar utilizando um escudo de uma equipe que seja rival do Tamo Junto, né, do TMJ. É lógico, eu tenho um Palmeiras aqui, né, que eu fiz sob encomenda para mim jogar as partidas e torneios não oficiais, mas em jogos oficiais eu preferi não utilizar o escudo de uma equipe rival, então eu acabei optando por fazer um time com as iniciais do meu nome, né? Um outro fator também que me levou a ter essa opção é o fato de que nos jogos oficiais, né, eu vi que na súmula, independente do escudo que tiver decorando os meus botões, o nome que vai ser utilizado é sempre o meu nome e o nome do time qual eu represento. Então achei que seria bacana estar utilizando uma decoração que me representasse, né, que fosse uma coisa bem pessoal e que pudesse me identificar ali, né, como jogador. E um outro fato também que
eu acho bacana para utilizar um escudo fictício é o fato de que muitas das vezes a gente acaba comprando times de terceiro, né? Nem sempre a gente manda fazer nossos times de futebol de mesa. E muitas das vezes esse time a gente compra ou por causa da medida, ou algum outro aspecto no botão que a gente se interessa, mas nem sempre a decoração é uma decoração que a gente queira utilizar, né? Muitas das vezes uma decoração que a gente não acha legal, ou sei lá, algum time que a gente não simpatiza muito, mas quer utilizar aquele botão por algum motivo. Então, por eu ter um escudo fictício, isso me dá a liberdade de poder estar adaptando as cores do meu escudo de acordo com o botão que eu adquiri da forma que eu achar melhor, né? Inclusive tem aqui os escudos que eu fiz, né? Mostrar para vocês aí. Esse aqui é o escudo que eu considero o principal do Sporting Nunes Custódio, né? Tem algumas variações que eu fiz, que eu pedi para fazer. Tem esse aqui cinza com os detalhes em verde que eu usei no botão amarelo. Usei também um botãozinho branco, que ficou bacana. Tem essa versão preta aqui com os detalhes em verde também que eu usei no botãozinho branco. E outra coisa também é o fato de que, como a regra permite, né, a regra 12 toques permite que a gente utilize botões de cores diferentes, desde que todos eles estejam com o mesmo escudo, isso também faz com que eu possa adaptar o meu escudo para usar em times que eu possa mesclar, né? Inclusive o meu elenco principal, meu time principal, eu fiz justamente isso. Eu juntei dois times, um é esse verde e branco aqui, né? As duas cores, vitrine verde e branco, que era para ser justamente um Palmeiras, e esse outro é um time verde e preto que eu ia fazer um Sporting Portugal. Eu juntei os dois times e acabei criando um time só, ficou um time com 26 botões. São botões com medidas variadas, isso me dá uma variedade tática aí bem bacana, né? Eu posso fazer uma escalação bem variada, né? De acordo com aquilo que eu achar legal, né? Na hora do jogo. Com relação à escalação, eu não utilizo nome de jogadores na minha escalação, eu utilizo só os números, mas tem dois números que são bem importantes, que são os números 35 e o número 40, que é os números que eu e meu filho a gente utiliza nas nossas camisas, né? O meu filho, o Diego, também conhecido como Todinho aí por causa do sobrenome, ele é o número 40 e eu sou o número 35. Então são dois números que todas as minhas escalações aí eu sempre peço para fazer. E uma outra variação do escudo é essa variação que eu pedi para fazer aqui. Ela tem um significado importante porque é um projeto que nós estamos fazendo para jogar a modalidade 3 toques aqui na capital de São Paulo. Então ele foi feito com a bandeira do estado ao fundo aqui, né? E mais ou menos com as cores da bandeira do estado, que é justamente um escudo que eu pretendo utilizar para representar o meu time na modalidade 3 toques que a gente pretende estar jogando aqui na capital de São Paulo. Bom, mais uma vez eu quero agradecer ao Marcelo por esse convite, por essa oportunidade de estar participando aí de um programa da TV Bangu. É uma honra muito grande para mim estar podendo fazer parte aí de mais de um episódio do canal. E agradeço bastante, é isso aí, pessoal. Valeu! Olá, meu nome é Pedro Faria, eu sou atleta do Bangu, eu jogo dadinho e pastilha e o meu time de botão é Cascadura Tênis Clube. O meu time do Cascadura Tênis Clube foi feito há muitos anos, eu gostaria de dizer 2008, não lembro. Quem fez a arte original dele foi o jogador Nando, do Vasco, campeão mundial de 12 toques. O Fernando, ele fez a arte do time. O adesivo é um adesivo embutido também. E na época meu pai mandou fazer esse time porque nós estávamos começando a jogar e nós morávamos em Cascadura, na rua Silva Gomes, e nós achávamos que poderia ser uma boa ter um time representando o bairro para talvez levar
lá no Cascadura Tênis Clube e fazer um projeto de fute-mesa lá, acabou não acontecendo. O time originalmente era um time de dadinho, com apenas os 10 botões, todos verdes aqui. Mas eu comecei a jogar com ele na pastilha, brincando em casa, e percebi que ele é muito bom para pastilha. Inclusive existe um mito, eu não sei de onde surgiu esse mito, de que botão de bainha fechada não encobre pastilha. Isso completamente não é verdade, que eu consigo passar por cima do goleiro facilmente, entendeu? Acho que foi trave, né? Foi bem rápido, mas dá pra ver que encobrir ele encobre, ele não vai... Ele é cavado, ele foi cavado quando eu pedi ele pro meu pai me dar ele de presente, para ele virar meu time. A gente mandou cavar ele para jogar pastilha. Só que eu ainda queria ter o time de dadinho. Os passadores dele são os botões verdinhos mesmo. Então, o time do jeito original, né, na configuração original dele, dos 10 botões, ele é de pastilha. Para jogar dadinho, eu substituo por esses 3, foram feitos depois, que eles servem de zagueiros, eles podem ficar lá atrás para substituir os passadores. Eu já joguei dadinho com passador só por curiosidade, não melhora em nada, foi só com uma brincadeira mesmo. Mas é isso, é o time do Barro que eu morei quase toda a minha vida, minha infância toda, minha adolescência toda, eu morei lá, grande parte da minha vida adulta. É um time que eu tenho muito carinho, meu pai que me deu esse time. Eu gosto porque os botões são da mesma circunferência, são iguais. Eu não gosto muito de time, isso é uma questão pessoal, mas eu não gosto muito de time divergente, né, de tamanhos divergentes. Mas ele é bem bonito o trabalho dele de artesanato, o verde dele é muito bonito, e eu gosto muito dele, tanto para o dadinho quanto para a pastilha. Ele é um time muito bom, realmente não tenho nada a reclamar desse time, e é um time que eu gosto muito e é o meu time de botão. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Pedro da Hora, sou atleta do Sport Recife e, a pedido do meu amigo Coutinho, vou mostrar meu time de botão. Para mostrar os meus times de botão, eu vou mostrar 2 times que são muito importantes para mim. O primeiro é esse time aqui do Mequinha. É um time vermelho, tradicional, que tem um modelo bem clássico. E aí, apesar de ter o design bem parecido com o América do Rio, ele não remete propriamente a ele. Ele tem uma ligação muito forte também da minha história, tanto com futebol quanto futebol de mesa. Porque eu comecei a jogar com meu pai, até hoje a gente jogamos juntos. E o Mequinha era um time amador que ele tinha, e esse time encerrou as atividades mais ou menos na época em que eu nasci. Então eu encontrei uma maneira de trazê-lo de volta à mesa. E eu usei esse time por cerca de 2 anos, participei de campeonatos brasileiros com ele. Minhas primeiras conquistas no futebol de mesa também foram com ele, jogando junto ao pessoal de Moreno, com quem tenho muita proximidade até hoje. Então, o futebol de mesa ficou parado por um tempo, a regra 3 toques aqui em Pernambuco. E aí, quando a gente foi fazer esse retorno, eu decidi voltar com o Mequinha. E aí foi na época em que eu jogava na agremiação de Moreno. Quando eu passei a fazer parte do esporte, eu busquei desvincular um pouco qualquer imagem que eu tivesse de outro clube, em relação a defender as cores de um clube do tamanho do esporte. Então eu já vinha também pensando em mudar algumas medidas dos times que eu usava, e aí eu decidi criar um time com um logo próprio, sem ser baseado em um time nacional.
E aí surgiu a ASFB, que é um time que tem jogadores que eu gosto da postura, principalmente fora de campo, e tem uma certa identificação. Então, o ASFB já tem uma imagem dos jogadores, já tem uma diferença, é como se os botões tivessem até personalidade. Eu escalo com o Carlos Tamburrini no gol, tá com o número 24, porque tinha uma dúvida de quem seria o número 1 e ainda não cheguei a esse número. Os outros jogadores, eles têm números clássicos que eles usaram em algum momento da carreira. Tem Lilian Thuram, que é o lateral direito, Sorin, que é o lateral esquerdo. A dupla de zaga é improvisada, que é com Obdúlio Varela e Pedro Grafina. E o meio campo tem Cruyff, Sócrates e que não podia ficar de fora, Maradona. O ataque joga com 2 pontas, Cantona e Carlos Casselli, chileno, e como centroavante, Reinaldo. Na reserva também tem jogadores, alguns bem conhecidos, outros não. Tem Agustin Lucas, que é o lateral reserva, zagueiro. Melkoff, Leônidas da Silva, o centroavante, e também tem outro centroavante na reserva, que é o Lucarelli. No meio, para a reserva, tem o Afonsinho, tem o Juninho Pernambucano, que já representou as cores do Sport, surgiu aqui. Medel e Repno, que podem jogar tanto na frente quanto atrás. E Hakan Suku, que também é um centroavante que fica na reserva. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado e espero estar usando esse time e tendo conquistas também na mesa. Aqui é o Miguel, um grande exemplo de superação, está aqui conosco aqui. Que Deus continue te abençoando, Miguel. Vai ser um cracaço, vai jogar na seleção ainda, hein? Ô, a comemoração, Miguel, cadê a comemoração, Miguel? Isso. Amarelo. Também a sua história, a sua glória, enchendo seus fãs de alegria. De lá pra cá, surgiu o Domingos da Guia. Vem Bangu, seu clube.
vivencia na seta um feriado, comércio fechado. A torcida reunida até parece a do Fla-Flu. Bangu, Bangu, Bangu. Em Bangu se o clube vivencia na seta um feriado, comércio fechado. A torcida reunida até